Minas Gerais, 1860. No fundo escuro de uma mina de ouro, um homem negro agachado observa ao redor. Suas mãos tremem, não de medo, mas de decisão. Ele segura algo minúsculo entre os dedos sujos de terra. Uma pepita de ouro, menor que uma unha. Ele olha para os lados, ninguém vê. E então, ele engole. Esse homem se chama Fortunato, e nos próximos 15 anos, ele fará isso todos os dias, até acumular 2 quilos de ouro roubado, até comprar a própria liberdade e até confrontar o Senhor, que o escravizou com uma frase que mudaria tudo. Esse ouro saiu da sua terra, mas do meu suor. Se você quer conhecer uma das histórias mais impressionantes de resistência e inteligência da história brasileira, fique até o final desse vídeo. Fortunato tinha 30 anos quando essa história começa. Ele nasceu escravo, filho de escravos, neto de escravos. Nunca conheceu outro tipo de vida. Sua existência inteira cabia em 3 coisas: trabalhar, obedecer e sobreviver. Ele pertencia ao coronel Antônio Dias Ferreira, um homem de posses, dono de terras, gado e uma mina de ouro nas montanhas de Minas Gerais. A mina era velha, já não rendia como antes, mas o coronel insistia em explorá-la. E Fortunato, junto com outros 12 escravos, descia todos os dias naquele buraco escuro, frio e úmido, para arrancar da terra pedaços de riqueza que nunca seriam seus. Imagine a cena. Madrugada ainda escura, o som do sino da fazenda rasgando o silêncio. Fortunato levanta de um colchão de palha, o corpo dolorido, as costas marcadas por chicotadas antigas. Ele veste a mesma roupa rasgada de sempre, pega uma picareta e desce. A mina tem um cheiro de mofo, de pedra molhada, de suor velho. A luz das lamparinas a óleo mal ilumina o caminho. Fortunato entra numa galeria lateral, a mais profunda, a mais perigosa. Ali ele bate a picareta na rocha. Bate, bate, bate. Horas. O barulho ecoa, a poeira entra nos pulmões, as mãos sangram. E de vez em quando uma pepita aparece. Mas Fortunato não era como os outros. Ele observava, ele pensava. E um dia ele teve uma ideia. Foi numa tarde de 1860. Fortunato estava sozinho na galeria, quando encontrou uma pepita do tamanho de um feijão. Ele olhou para aquilo, dourado, brilhante, valioso, e pensou: quantas dessas eu preciso para comprar minha liberdade? A pergunta ecoou na mente dele como um trovão. Ele sabia que alforrias existiam, sabia que escravos podiam comprar a própria liberdade, se tivessem dinheiro. Mas de onde um escravo tiraria dinheiro? Foi então que Fortunato olhou ao redor e entendeu. Ele estava literalmente cercado de dinheiro, ouro, toneladas de ouro. Mas era do Senhor, e roubar era crime. Ser pego significava morte certa, ou coisa pior. Fortunato ficou ali, parado, segurando aquela pepita. Seu coração batia forte. Ele olhou para a entrada da galeria. Ninguém olhou para a pepita. E tomou a decisão que mudaria sua vida. Ele colocou a pepita na boca e engoliu. Pronto. O primeiro roubo estava feito. Ninguém viu, ninguém sabia. E Fortunato entendeu. Se fosse devagar, se fosse paciente, se fosse invisível, ele poderia fazer isso de novo. Histórias como essa, de resistência, inteligência e liberdade, são raras de se ouvir por aí. Se você está gostando dessa narrativa, se inscreva no canal, porque aqui a gente conta histórias que merecem ser lembradas. Fortunato desenvolveu um sistema. Ele não roubava pepitas grandes. Não roubava todos os dias. Não roubava sempre do mesmo lugar. Ele roubava migalhas, pepitas minúsculas, grãos de ouro, fragmentos que cabiam debaixo da unha. Quando encontrava, ele esperava. Olhava ao redor, certificava-se de que estava sozinho e então engolia. Imagine, ele engolia o ouro durante o dia. À noite, defecava num lugar escondido nos fundos da senzala. Catava o ouro nas próprias fezes, lavava, secava, escondia. Onde? Na mata, a uns 500 metros da fazenda. Havia uma árvore velha, oca por dentro. Fortunato escavou um buraco no pé dessa árvore. Cobriu com pedras e folhas, e ali ele guardava cada grama de ouro roubado. Mas o processo era lento, muito lento. Teve meses em que ele conseguia apenas 10 gramas.
Teve meses em que não conseguia nada, e teve momentos em que ele quase foi pego. 1863, 3 anos depois do primeiro roubo. Fortunato estava numa galeria lateral, sozinho, quando ouviu passos. Ele tinha acabado de encontrar uma pepita do tamanho de uma ervilha na palma da mão. Os passos se aproximavam. Fortunato olhou ao redor. Não havia onde esconder. Se fosse revistado, estaria morto. Então ele fez a única coisa possível. Engoliu. Um capataz branco apareceu na entrada da galeria. Fortunato, o que você está fazendo aí parado? Fortunato engoliu seco. A pepita estava descendo pela garganta. Ele sentia o gosto metálico. Nada não, senhor, só descansando um pouquinho. O capataz franziu a testa. Descansar? Escravo não descansa, volta para o trabalho. Fortunato abaixou a cabeça. Sim, senhor. E voltou a bater a picareta. O capataz ficou ali observando desconfiado. Depois de alguns minutos foi embora. Fortunato parou, respirou fundo. Tinha escapado, mas o coração dele estava disparado. Ele olhou para as próprias mãos tremendo e pensou: 15 anos, eu preciso fazer isso por 15 anos. Fortunato não era apenas paciente, ele era obsessivo. Enquanto outros escravos conversavam à noite na senzala, ele ficava quieto, calculando. Quantas gramas eu tenho? Quanto falta? Quanto vale minha liberdade? Ele não fazia amizades profundas, não confiava em ninguém, porque segredo compartilhado é segredo perdido. Ele viu outros escravos serem vendidos, viu outros serem mortos, viu outros desistirem. Mas ele não. Imagine, ele passava fome para não levantar suspeitas. Trabalhava mais que os outros para parecer submisso. Levava chicotadas sem reclamar, tudo para não chamar atenção. E de vez em quando, de madrugada, quando todos dormiam, ele ia até a árvore na mata, cavava o buraco, pegava o pequeno saco de pano onde guardava o ouro e contava grama por grama. Em 1865, ele tinha 200 gramas. Em 1868, 600 gramas. Em 1872, 1,3 kg. E em 1875, 2 quilos. 15 anos. 15 anos de paciência, risco e sacrifício. Se você está acompanhando essa história com a mesma intensidade que eu estou contando, não esquece de se inscrever no canal, porque o que vem agora é o momento mais tenso de todos. 1875. Fortunato tinha agora 45 anos. 15 anos desde o primeiro roubo. Ele estava cansado, doente, as mãos calejadas, as costas curvadas. Mas ele tinha o ouro. 2 quilos. Ele sabia que era suficiente, mais que suficiente. E numa manhã de junho, ele tomou a decisão final. Ia confrontar o senhor. Imagine a cena. Casa grande, varanda ampla, Coronel Antônio Dias Ferreira sentado numa cadeira de balanço, fumando charuto, olhando para as terras dele. Fortunato se aproxima, devagar, firme. Ele para na frente do coronel. Senhor, posso falar com o senhor? O coronel olha para ele com tédio. Fala logo, Fortunato, não tenho o dia todo. Fortunato respira fundo e diz: eu quero comprar minha liberdade. O coronel para de balançar a cadeira, olha para Fortunato e ri. Uma gargalhada alta, debochada. Comprar sua liberdade. Com que dinheiro, escravo? Fortunato não desvia o olhar. Com ouro, senhor. O riso para. O coronel franze a testa. Ouro? Que ouro? Fortunato tira do bolso um pequeno saco de pano, abre e despeja sobre a mesa. Pepitas de ouro, dezenas delas, brilhando sob a luz do sol. O coronel fica boquiaberto. Ele pega uma pepita e examina. Olha para Fortunato e então entende. Você roubou isso de mim. A voz dele sai trêmula, raivosa. Fortunato mantém a calma. Prove, senhor. O coronel levanta da cadeira, furioso. Como assim, prove? Esse ouro veio da minha mina. Fortunato dá um passo à frente e diz com uma firmeza que ele nunca teve antes. Ouro de mina não tem marca, senhor. O senhor não pode provar que é seu. Eu posso ter comprado, posso ter achado, posso ter ganhado. O senhor não pode provar nada. O coronel fica ali, parado, processando. Ele sabe que Fortunato está certo. Não há como provar. E mesmo que houvesse, processar um escravo por roubo traria escândalo, investigação, perguntas.
Como um escravo roubou 2 quilos de ouro sem ninguém perceber? Que tipo de fazenda o senhor comanda? O coronel não podia arriscar. Ele olha para o ouro, olha para Fortunato e faz o cálculo. 2 quilos de ouro valiam mais que Fortunato, muito mais. E se ele recusasse, Fortunato poderia denunciar, poderia espalhar, poderia criar problema. O coronel respira fundo e diz: "Tá bom, eu aceito." 3 dias depois, no cartório da cidade, Fortunato de pé ao lado do coronel. O tabelião lê o documento de alforria. Por este instrumento particular, o coronel Antônio Dias Ferreira concede liberdade plena ao escravo Fortunato, mediante pagamento de 2 quilos de ouro. Fortunato escuta cada palavra. O coração dele bate forte. 15 anos para chegar ali. O tabelião assina, o coronel assina com raiva contida e então entrega o documento a Fortunato. Fortunato pega, olha para o papel e pela primeira vez em 45 anos, ele é livre. Fortunato sai do cartório. O coronel fica para trás, olhando. Antes de ir embora, Fortunato vira e diz: "Senhor, esse ouro saiu da sua terra, mas saiu do meu suor. Eu não roubei, eu recuperei, e vai embora." Se essa história está mexendo com você, se você sente o peso dessa vitória, deixa um like, se inscreve no canal, porque histórias assim precisam ser contadas. E a gente tem muitas outras para te mostrar. Fortunato não parou por aí. Ele ainda tinha ouro, não muito, mas o suficiente. Ele comprou um pequeno pedaço de terra a 20 quilômetros da fazenda do coronel. Construiu uma casa simples, plantou milho, feijão, mandioca e começou a contratar ex-escravos, pessoas que, como ele, conheciam o peso das correntes. Mas Fortunato pagava. Pagava salário justo, dava comida, dava dignidade. Imagine, uma pequena fazenda, 5, 6 trabalhadores, todos negros, todos livres. Fortunato no meio deles, trabalhando junto, não como senhor, como igual. As pessoas da região começaram a falar: "Você viu aquele preto que comprou a própria liberdade? Dizem que ele roubou o ouro do patrão, dizem que ele é esperto demais." Fortunato não ligava, ele sabia a verdade e isso bastava. 13 de maio de 1888, Lei Áurea, abolição da escravatura. Fortunato tinha 58 anos. Ele estava na varanda da casa dele quando ouviu a notícia. Um vizinho veio correndo. "Fortunato, acabou. A escravidão acabou." Fortunato olhou para o horizonte e sorriu. Um sorriso pequeno, tranquilo, porque para ele a liberdade tinha chegado 13 anos antes. Mas ele sabia que a luta dos outros estava apenas começando. Milhares de ex-escravos agora estavam livres, mas sem terra, sem dinheiro, sem oportunidade. Fortunato abriu as portas da fazenda dele, contratou mais gente, ensinou o que sabia, compartilhou o que tinha e se tornou, sem querer, uma pequena lenda na região. O homem que comprou a própria liberdade. Em 1890, um jornalista de Ouro Preto ouviu falar de Fortunato, foi até a fazenda dele e pediu para contar a história. Fortunato, agora com 60 anos, aceitou. Ele contou tudo. Os 15 anos roubando ouro, as pepitas engolidas, o confronto com o coronel, a compra da liberdade e a frase final: "A liberdade não se pede, se toma." A história foi publicada no Jornal de Minas e virou sensação. Alguns chamaram Fortunato de ladrão, outros de herói. Mas uma coisa era certa, ninguém esqueceu o nome dele. Fortunato morreu em 1901, aos 71 anos. Ele deixou a fazenda para os trabalhadores que o ajudaram a construí-la, deixou uma história que atravessou gerações e deixou uma lição, que mesmo nas correntes a mente pode ser livre, que mesmo na escuridão a esperança pode brilhar e que a liberdade vale cada grama de sacrifício. Hoje a árvore onde Fortunato escondia o ouro ainda existe, velha, retorcida, mas de pé. E de vez em quando alguém visita e lembra de um homem que roubou migalhas de ouro por 15 anos e comprou a coisa mais valiosa do mundo, sua própria liberdade. A história de Fortunato é um lembrete brutal de que a liberdade nunca foi um presente, ela sempre foi uma conquista, e que em tempos de opressão, resistir é em si um ato revolucionário. Se essa história mexeu com você, compartilha, se inscreve no canal, porque aqui a gente conta histórias que merecem ser lembradas, e a próxima vai ser ainda mais impressionante.
Eu te vejo lá.